Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria ter você conosco hoje e eu particularmente agradeço ao Senhor por nos dar essa oportunidade de interagir com vocês e de nos reunirmos através desta plataforma para entrarmos na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para você hoje que é muito importante, algo que mexe comigo, então eu estou animado para começarmos. Mas antes disso, além de dizer a você o quanto eu me alegro em tê-lo conosco, eu gostaria de pedir que você interagisse conosco. Se inscreva no nosso canal, é importante para que esse canal cresça e avance. Eu também peço que você mande esse vídeo para outras pessoas e que você comente aqui no nosso canal, diga de onde você é. É muito importante para nós saber quem nos assiste, de onde essas pessoas são, até para que nós possamos orar por você, tendo informações a seu respeito. E de novo, se você conhecer alguém que precisa ouvir a palavra, eu te peço que avise essa pessoa que estamos aqui. Ela precisa da palavra. E hoje, por exemplo, vamos trazer uma mensagem muito, muito importante que edifica a fé e encoraja a todos. Tem outro ponto que eu falei agora há pouco que eu quero reforçar. É importante que você preste atenção. Se você precisa receber orações, você pode deixar o seu pedido de oração aqui. Nós então podemos ler o que você escreve aqui, vamos concordar com você, orar por você sobre o assunto. Então interaja conosco, deixe seu pedido aqui e nós estaremos em oração. Agora, vamos nas Escrituras para o livro de 2 Reis e vamos começar no capítulo 6. No livro de 2 Reis, a história do ministério e da vida do profeta Eliseu. Agora, no ministério dele, houve um evento que aconteceu, que vemos se iniciando no capítulo 6 de 2 Reis, verso 24. E diz, e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e um quarto de esterco, de esterco de pomba, por 5 peças de prata. Então aqui temos uma grande fome, do ponto de vista de qualquer pessoa. Quando a comida se tornou tão escassa, a sobrevivência é tão difícil para as pessoas aqui, que estavam pagando muito por esterco de pomba e cabeças de jumento. Então vemos os pobres comendo esterco de pombas e os ricos que podiam pagar estavam comendo cabeças de jumentos. E diz no verso 26, enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher. Entenda, aqui temos um clamor, terrível daquela mulher, porque ela estava tentando fazer com que o rei fizesse com que outra mulher entrasse em acordo com ela para comerem seus próprios filhos. Elas tinham recorrido ao canibalismo. Então, vemos aqui que é algo de longa duração, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Os exércitos de Israel haviam sitiado a cidade de Samaria e eles fecharam os portões, mas se fecharam em seu próprio confinamento. E nesse confinamento eles esgotaram suas reservas, seus suprimentos, e como resultado disso agora, estavam comendo coisas que pessoas normais nem pensariam em comer, coisas muito nojentas, e estavam recorrendo ao canibalismo, comendo seus próprios filhos. Agora, veja, isso é até difícil de entender, particularmente vivendo num país como os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você vê o que pode acontecer quando pessoas são pressionadas. Então essa era a situação, e aqui temos uma coisa interessante que aconteceu após isso. Quando o rei ouviu aquilo, quando ele descobriu que aquelas mulheres estavam pedindo a ele aquela situação, ele imediatamente ficou furioso. Mas ele direcionou sua ira para o homem de Deus. E o rei disse, Deus assim faça e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver firme sobre ele, a partir desse dia. Agora, temos algo interessante aqui, temos o rei, o governante e o líder político de Samaria, e ele está direcionando a sua atenção, direcionando a sua fúria para o homem de Deus, para o profeta de Deus.
Bem, o que Eliseu está fazendo, isso também é interessante. Diz no versículo 32 que Eliseu assentou-se em sua casa e os anciãos se assentaram com ele. Então, Eliseu estava aqui também em confinamento em sua casa, com um grupo de anciãos ao redor. E à medida que estavam ali sentados, o rei enviou um homem diante deles. E o mensageiro chegou, mas Eliseu soube pelo Espírito de Deus que aquele mensageiro estava vindo e disse aos anciãos: vejam como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça. Quando o mensageiro vier, fechem a porta, empurrem-no com ela, pois não é que o som dos pés do seu mestre estão atrás dele? O Senhor avisou a Eliseu o que estava por vir. Esta ameaça foi expressa, essa ameaça era iminente e aquele homem tinha vindo procurar Eliseu, mas Eliseu soube de antemão. Então, enquanto ele ainda falava com eles, Eliseu falando com os anciãos, o mensageiro desceu até ele e disse: eis que este mal é do Senhor, o que mais eu deveria esperar do Senhor? Ou, para parafrasear, e vemos em outras versões, o que esse homem disse foi: essa coisa, isso que estamos experimentando vem de Deus? Ou poderíamos dizer que ele disse: é culpa de Deus. Então por que deveríamos buscar ao Senhor por alguma ajuda se afinal é culpa dele mesmo? Bem, no capítulo 7, tudo muda, as coisas mudam. Porque então, verso 1, Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Isso é muito significativo. Ouvi a palavra do Senhor. Será que temos ouvidos para ouvir o que o Senhor nos diz? Essa é a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo será vendida por 1 shekel e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Bem, que coisa impressionante de se dizer, porque aqui estamos nessa fome, nesse cerco de longa duração que afetou todo o povo e toda a esperança está perdida, não há nada além de desespero para onde quer que se olhe. Mas Eliseu e os anciãos estão confinados em sua casa. E o que estavam fazendo? O que deveriam estar fazendo? Eu te digo o que estavam fazendo: orando. Estão buscando a Deus, porque é onde você ouve de Deus, é quando você está orando, é aí que Deus responde. Então aqui temos o profeta e os anciãos orando em sua casa, e então a palavra do Senhor veio a eles. Agora, como você provavelmente pode imaginar, este líder político, esse conselheiro do rei, zombou da palavra do Senhor, porque um senhor em cuja mão o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: eis que, se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? Ele está dizendo: do que é que você está falando? Como assim amanhã, por essa hora, a comida vai estar quase de graça? Só se o Senhor pudesse fazer janelas no céu, isso aconteceria. Veja, ele aqui está zombando, ele está ridicularizando a palavra do Senhor que saiu pela boca do profeta. Bem, a resposta de Eliseu foi muito simples e muito direta. Ele disse: eis que verás com os teus olhos, mas disso não comerás. Bem, o que é que ele iria ver com os seus olhos? Daqui a pouco nós vamos ver que esse homem, esse conselheiro político do rei, ele na verdade estava falando a verdade, mas ele a estava falando. Ele estava zombando, ele estava falando de uma forma incrédula. Só se o Senhor abrir janelas no céu, isso pode acontecer. O profeta disse: você vai ver, mas não vai comer disso. Ele veria o quê? As duas coisas que ele disse: ele veria aquilo acontecendo e o resultado do Senhor abrindo as janelas do céu. Certo? E continuamos lendo, o versículo 3 diz: e havia 4 leprosos à entrada do portão. Veja, a cidade estava fechada, mas por causa da lepra e por causa das leis daquele tempo, os leprosos eram segregados da sociedade normal, tinham que se assentar fora do portão. Havia uma região leprosa onde todos os leprosos ficavam, fora dos portões, não podiam se misturar com pessoas, e eles estão sentados à entrada do portão e um deles tem uma ideia brilhante. Ele disse: por que estamos assentados aqui até morrermos? E então ele raciocina e diz: se a gente voltar para a cidade, não tem nada para comer lá, e então morreremos lá. E se a gente for para o acampamento dos sírios,
O que de pior pode acontecer? Vão nos matar, mas a gente vai morrer de todo jeito. O que temos a perder? Por que ficar aqui sentado até morrermos? Então a Bíblia nos diz que eles se levantaram, verso 5, ao crepúsculo para irem ao acampamento dos sírios, e quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Quando chegaram no acampamento, o acampamento estava vazio, o acampamento inimigo vazio, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército, e disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem sobre nós. Verso 7. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por suas vidas. Então, quando esses leprosos chegaram à beira do acampamento, entraram numa tenda e encontraram a mesa posta com comida e bebida, e ninguém lá. Então começaram a comer e se empanturraram e foram de tenda em tenda e encontraram todo aquele despojo, aquela abundância, toda aquela comida. Imagine o que foi tudo aquilo para aqueles leprosos famintos. Sabe, se o povo na cidade estava comendo coisas nojentas que a gente viu no começo, imagine os leprosos. Mas ainda assim foram a esse acampamento e encontraram a mesa posta, com grandes banquetes. É como um dia de ação de graças, durante o dia inteiro, por dias e dias a fio. Então, comeram até se encher. E então, eles pararam e falaram entre si: sabem, é melhor a gente ir dizer ao povo da cidade o que achamos. Porque senão, sabe, não está certo a gente simplesmente desfrutar de tudo isso. Então enviaram uma mensagem para a cidade. E primeiro, na cidade não acreditaram neles. Disseram: não, é uma armadilha, não pode ser. Mas quando enviaram emissários até lá, verificaram que era exatamente da forma como eles descreveram. E então diz no verso 16 do capítulo 7, e o povo saiu e despojou as tendas dos sírios, assim uma medida de farinha de trigo foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter encargo do portão, e o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, como disse o homem de Deus que falou, quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, 1 medida de farinha de trigo por 1 shekel, estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: agora eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo pisoteou no portão e ele morreu. Então tudo aquilo que o homem de Deus, que o profeta Eliseu falou, aconteceu. Em primeiro lugar, no dia seguinte, houve grande abundância, de forma que a comida era vendida por centavos. Além disso, aquele conselheiro do rei disse: se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia ser isso. E o profeta disse: você verá, mas não comerá disso. E aconteceu exatamente como ele disse. Então, há coisas nessa história que podemos ver, há paralelos aqui, que eu quero que você perceba. Tem alguns pontos que eu quero compartilhar aqui. E eu quero que você preste atenção. Primeiro, note que esta grande fome foi resultado de um colapso econômico. Não foi o caso do inimigo estar matando pessoas. Não eram forças opostas que ceifavam vidas. Foi o fato de estarem bloqueados, de estarem fechados, de ficarem confinados em um lugar onde não eram livres para operar, não eram livres para crescer, para plantar ou para colher. Como resultado disso, esse colapso econômico estava ceifando as vidas do povo de Samaria. Em segundo lugar, eu quero que você perceba o total desprezo por Deus que esses funcionários do governo tinham, esses que foram nomeados aqui. O rei e o conselheiro em quem ele confiava. Então veja, isso destaca algo e é muito importante que nós, como crentes, entendamos isso, especialmente sobre oração. Existe uma luta constante. É como algo que puxa constantemente. São 2 forças opostas lutando, Deus e o governo. Então há momentos em que o governo se torna uma ferramenta
e uma mão de Deus, se podemos dizer, usada para beneficiar o povo de Deus e beneficiar o resto do mundo. E vemos isso repetidamente na palavra de Deus, e como cristãos, nós somos ordenados, admoestados no Novo Testamento, a respeitar e demonstrar honra ao governo, porque é Deus quem proporciona o lugar. Mas alguns cristãos levam isso ao extremo e dizem que isso significa que todo governo e todos os líderes vêm de Deus e devem ser respeitados como tal e devem ser obedecidos como tal. E nada está mais longe da verdade, porque governo é poder. Existe um poder político, que é como qualquer outro poder, poder financeiro ou qualquer outro, e ele é sedutor, é intoxicante e faz as pessoas quererem mais. Então, mesmo em um governo piedoso, por exemplo, os Estados Unidos, nosso sistema de governo, ele é piedoso em sua fundação, se refere a Deus em seus fundamentos e em seus princípios, mas dentro desse governo existem tanto aqueles que amam a Deus, respeitam a Deus e os que não fazem. E é aqui que você tem a luta, é aqui que você tem a disputa. Veja bem, é porque aqueles que têm uma busca pelo poder estão, na verdade, sendo vítimas de uma tentação que é tão antiga quanto a própria humanidade. Esta é a tentação de Satanás, na qual ele tentou se exaltar acima de Deus, e isto é o que acontece constantemente, e nós, os crentes, temos que nos proteger o tempo todo em nosso governo, que é o governo querer tomar o lugar de Deus. O governo busca, se não for controlado, se não houver oração por isso, se não for administrado pelo povo de Deus, o governo vai tender a substituir Deus. Vemos a expressão máxima disso num sistema como o comunismo. O comunismo procurou erradicar Deus de toda a consciência humana e tomar o lugar de Deus como o protetor e o provedor, e se tornou aquele que dá as ordens, aquele que governa os homens com mão de ferro. Tem muita gente hoje que olha para o socialismo e acha que o socialismo é uma espécie de panaceia, uma espécie de utopia, mas não é nada disso. Não no governo de Deus, entende? Talvez no governo dos homens. Veja, um governo piedoso é aquele em que a influência de Deus atua. Um governo piedoso é aquele em que a palavra de Deus é respeitada. Será que a palavra de Deus é respeitada em nosso governo hoje? Bem, temos os dois lados. Aqui temos o presidente Trump, que consulta os líderes religiosos, que consulta os pastores, os ministros e aqueles que, falam pelo Senhor e ouvem do Senhor. Ele os consulta, mas note o que acontece com ele é ridicularizado por isso, pela mídia e por muitos outros no governo. E como alguém pode dizer que se importa com o que Deus pensa quando estão dispostos a tirar a vida de seres que ainda nem nasceram? Esta facção, aqueles que representam esta plataforma, aqueles que buscam roubar a vida de crianças não nascidas, aqueles que celebram o aborto, não há nada de Deus nisso. E, portanto, não há nada de Deus na sua influência no governo. Então, o que vemos aqui é que existe uma luta, e temos que reconhecer que é mesmo uma luta não entre um partido e o outro, mas é uma luta sim entre luz e trevas, entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal. Existe bem no mundo e existe o mal no mundo, e nós, como crentes, temos que ter ciência disso. Então, o que vemos aqui é que houve essa luta, e neste caso o rei e o seu conselheiro se opunham a Deus, porque não tinham respeito pela palavra de Deus. Mas, graças a Deus, por causa do fato da palavra de Deus vir, algo aconteceu. E o que foi esse algo? Uma janela no céu se abriu. Agora, quando a janela no céu se abriu, aquela ideia veio àquele leproso. Por que ficarmos sentados aqui até morrer? O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente tem apenas se contentado com ficar aqui nessa posição todo esse tempo? Não, peraí, por que ele não pensou nisso no dia anterior? Por que ele não pensou nisso na semana anterior? Porque há algo significativo na abertura de uma janela no céu. E o que é que abre as janelas do céu? Muito simples, duas coisas. Encontramos isso aqui na Bíblia.
As janelas do céu são abertas, número 1, pela oração e número 2, por dar. E vemos esse princípio por toda a palavra de Deus. Orar abre as janelas do céu, doar abre as janelas do céu. E quando uma janela do céu se abre, glória a Deus, a luz dele brilha, ideias chegam, mudança chega, viradas chegam. E foi isso que aconteceu nessa situação específica. Glória a Deus. Eu quero te encorajar hoje a continuar a orar pelos que estão em autoridade, continuar a orar para que Deus continue usando o bem, mas também para que Ele remova o mal. Existem conselheiros como este homem que precisam ser retirados de cena para que sua influência não seja sentida pelo rei. Sem dúvida, este conselheiro, este homem em cujo braço o rei se apoiava, era um grande contribuidor para a atitude que o rei tinha. Então, por aqui, nós continuamos a orar pelo nosso presidente Trump, que está sempre cercado pelo conselho divino, para que ele continue a ouvir os líderes espirituais e não apenas aqueles que buscam acumular poder político e riqueza para si próprios. Porque quando a palavra de Deus é exaltada, quando a palavra de Deus é magnificada, você pode ter certeza que isso é bom para todas as pessoas. Então eu te encorajo a continuar a orar. E nessa estação de aperto econômico, de pressão econômica, continue a dar. Eu lembro muito bem da época da pandemia, aqui na nossa igreja, nós fomos muito bem, todas as contas pagas. Na verdade, nós tivemos um aumento naquela estação, mas isso porque nos posicionamos na palavra de Deus. Tomamos a decisão de que não importa o que esteja acontecendo lá fora, as armas da nossa guerra são poderosas em Deus. Não precisamos ver diminuição. Continuamos crendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem e, graças a Deus, elas têm contribuído. As pessoas continuam dando, o dinheiro continua fluindo, Deus continua trabalhando e as coisas mudam. E Deus quer a mesma coisa para todo o seu povo. Por isso que estamos aqui falando com vocês e concordando com vocês. Glória a Deus. Você não precisa ficar aí sentado e morrer. E na semana que vem eu vou continuar falando sobre isso. Vou trazer a parte 2 porque tem mais para vir, mas agora eu quero orar por você. Primeiro eu quero orar por aqueles que talvez não conheçam o Senhor. Ouça, Deus lida com os homens com base em aliança, e se você está em aliança com o Senhor por causa da fé no seu sangue, no sangue derramado, na ressurreição de Jesus Cristo, então você tem uma aliança com Deus. E a mesma coisa se aplicará a você que se aplica a todo o povo de Deus. Então, se você nunca fez do Senhor Jesus o Senhor da sua vida, eu te encorajo, eu te convido agora mesmo, faça essa oração. Simplesmente do seu coração creia nisso que você está falando, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu creio em meu coração que você pagou o preço pelo meu pecado, que você ressuscitou dos mortos para me fazer ressuscitar com você. Eu reconheço o seu senhorio em minha vida e eu te convido a se tornar meu Senhor e meu Salvador. Eu clamo a ti e eu te agradeço, e por causa disso a vida eterna me é entregue hoje. Em nome de Jesus eu oro. Agora, se você fez essa oração de forma sincera, se creu em seu coração, Jesus está vivo e Ele está pronto para fazer uma mudança em você. Você confessou Ele como Senhor com a sua boca, você será salvo. Dizemos isso com a autoridade da palavra de Deus, Romanos 10, 9 e 10. Agora, como filho de Deus e para todos os outros que são nascidos de novo, lavados pelo sangue, você pode estar sob pressão financeira agora, talvez sob pressão física agora, talvez a doença esteja te atacando na sua casa, na sua vida, talvez você esteja sendo oprimido por ter sido demitido do seu emprego ou qualquer outra pressão econômica que você possa estar. Hoje eu libero aumento para você, para a sua vida e para a sua família, porque temos uma aliança com Deus, e eu te digo de novo pela palavra do Senhor, só porque uma coisa aconteceu, não significa que tenha que continuar acontecendo. Não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para a história, não olhe para o passado, não olhe para o que esses que se dizem especialistas falam. Não se entregue a estas previsões. Ao invés disso, creia na palavra de Deus, porque as janelas do céu vão se abrir quando você orar, quando você der e quando você permanecer em fé. E glória a Deus, você verá
o aumento, você verá a virada. Você verá coisas mudando. E isso não precisa levar semanas e semanas. Essa situação daqui mudou da noite para o dia. Deus quer se mostrar forte na sua vida da mesma forma. Agora, se você fez a oração hoje, particularmente você que fez a oração para aceitar Jesus como Senhor da sua vida, por favor, deixe aí no campo dos comentários que você a fez, sabe, para que a gente se alegre com você. Se você fez essa oração hoje, conte a alguém, diga a alguém, eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus. E comece a falar, eu não vou ficar aqui sentado até morrer. As coisas não vão ficar iguais. Glória a Deus, eu estou me levantando, eu estou saindo disso, tudo será diferente. Bem, eu imagino que você tenha gostado, eu com certeza gostei de estar com você, nada mexe mais comigo do que a palavra de Deus e eu espero que com você também. Então eu espero você na semana que vem, aqui no nosso canal, se juntando a nós para mais um pouco da palavra. E até lá, eu sou o Scott Webb, desejando a você uma semana ótima e te lembrando que há poder na palavra de Deus.